E nós vamos fazer contato com o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo, né? A gente vai tentando nos achar, na verdade, em meio a esse cenário que toda vez a gente conversa, Cláudio, fala aqui que é um cenário turbulento, mas a turbulência às vezes muda um pouquinho, né? Consegue chegar num grau um pouco mais elevado do que a gente achava. E né? Pode falar. Não, é isso mesmo, né? E sempre tem quem diga, não, mas não se preocupa, as instituições estão funcionando. É verdade, a gente só tem uma crisezinha militar agora. Pouca coisa, né? Ainda mais com nada muito sério. Ainda mais com o histórico do Brasil. Agora, Cláudio, nesses últimos 2 dias, né, vamos até por partes, né? Primeiro a gente teve uma troca ministerial em 6 pastas, né, na segunda-feira, e foi algo que não se esperava, né? De repente a gente teve a notícia da saída do ministro Ernesto Araújo, que já era algo que aí sim era esperado, mas na sequência também trocas na AGU, também no Ministério da Justiça e no Ministério da Defesa, que foi a que mais chamou a atenção. Como é que você viu primeiro essas trocas ministeriais promovidas na segunda-feira, Cláudio? Bem, foi uma troca no atacado, né? A gente já esperava a substituição do ministro das Relações Exteriores, do Ernesto Araújo, que não só tem uma gestão completamente fracassada à frente das relações exteriores, pelo menos do ponto de vista do interesse nacional, talvez não do ponto de vista do que buscam os olavistas, do que buscam esses, enfim, extremistas que apoiam o bolsonarismo, mas enfim, já se pedia a cabeça dele, os senadores pediam veementemente a cabeça dele, já havia até o risco de um impeachment do ministro, que é uma possibilidade, e aí, claro, ele sai. Só que aí vem um monte de outras trocas, inclusive a do ministro da Defesa. E essa é a mais preocupante. Por quê? Porque o ministro da Defesa sai, inclusive, dizendo que, enquanto esteve no cargo, preservou a condição de instituições de Estado das Forças Armadas. Bem, dizer que precisa preservar isso é preocupante por si só, porque ele sinaliza que houve uma tentativa de fazer com que elas deixassem de ser instituições de Estado. E aí elas seriam o quê? Instituições de governo, instituições de um projeto pessoal, de um projeto caudilhesco, alguma coisa desse tipo. E a gente sabendo quem é o Bolsonaro, o que ele tenta, já tentou a interferência na Polícia Federal, agora tenta a interferência no Exército e na Marinha Aeronáutica, enfim. É tudo muito preocupante. Ele se refere às Forças Armadas como minhas Forças Armadas, ao Exército como meu Exército. Ele entende que essas forças estão ali para lhe servir pessoalmente, para serem um instrumento do seu governo do ponto de vista partidário. E isso, evidentemente, é um golpismo. E aí, só trocou o ministro da Defesa para poder trocar também os chefes das 3 forças, que foi anunciado que renunciariam em protesto, mas o presidente se antecipou a essa renúncia e o novo ministro da Defesa já chegou na reunião com os 3 chefes das forças, anunciando que eles estavam demitidos, para evitar que eles pudessem ter esse ato de renunciarem a seus cargos. Então, é uma situação realmente muito grave. Ao que parece, Bolsonaro caminha no sentido de tentar finalmente dar um golpe de Estado no Brasil. Não há outra leitura possível. Agora, nesse caso, por exemplo, da saída, né, dos 3 comandantes das Forças Armadas ali, é algo inédito na história recente do país, né, pelo menos desde esse período de redemocratização, e talvez até analisando antes, não é algo comum, trivial. E isso acontece justamente no governo que tem mais militares em postos elevados, em ministérios e também ali em cargos-chave. Isso significa uma espécie de cisão também, pelo menos entre parte dos militares e Jair Bolsonaro, Cláudio? Significa, e aí tem um dado interessante, né? Talvez não seja tão contraditório quanto parece. Por quê? Porque quando os militares se envolvem na política, existem disputas políticas internas ao meio militar, né? E, consequentemente, facções se formam, existem divergências, existem disputas. A própria ditadura militar, quando ela começa a iniciar o seu fim, né, e há um movimento importante dentro das próprias Forças Armadas, que é liderado naquele momento pelo general Ernesto Geisel, no sentido de promover a abertura. Claro que havia o papel importante da oposição, mas havia também uma disposição de um setor das Forças Armadas de sair do poder. E por quê? Porque havia um dilaceramento interno das Forças Armadas por conta dos conflitos que estar no governo produzem. A gente está vendo isso agora em tempos de democracia. Muitos militares no governo, mais de 6.000 apinhados em cargos públicos, militares assumindo, inclusive na ativa, ministérios, tendo que defender um projeto de governo e, portanto, assumindo uma posição partidária que é inerente
qualquer governo, normal na democracia, mas não é normal para militares. Isso acaba fazendo com que haja uma divisão política interna do meio militar. E com essa divisão política interna, o que acontece é essa crise que nós vemos agora, esse tipo de disputa. Então, na realidade, é justamente no governo militar em que isso é mais provável. Veja você que, desde 1985, com governos civis, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, todos civis, a gente não tinha visto uma crise com os militares dessa monta. Foi só entrar lá o chamado capitão, aquele que dizia ser um militar, que apinhou o governo de militares como nunca antes na história desse país, para parafrasear um outro líder político bem melhor que o Bolsonaro. Enfim, o que nós temos aí é uma crise militar. Então, isso é o esperado. Agora, existe algumas leituras correntes também, em especial na mídia tradicional, de que, por exemplo, o Fernando Azevedo e Silva teria saído justamente para não embarcar numa aventura golpista, a mesma coisa os 3 comandantes das Forças Armadas, mas a gente tem que relativizar também, né, Cláudio? Porque se a gente for um pouquinho para trás, lembra que esse mesmo ex-ministro da Defesa passeou de helicóptero com Jair Bolsonaro ali, sobrevoando atos antidemocráticos que pediam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal ali em Brasília. Também em nota em relação ao dia 31 de março, falava que o golpe de 64, claro que ele não chamava de golpe, chamava de movimento, como fez Braga Neto ontem, era um marco para a democracia brasileira. Então esses militares também, eles não de repente despertaram subitamente com amor pela democracia, é simplesmente também um entendimento político, é uma jogada, uma estratégia para a própria preservação deles, Cláudio? Exatamente, né? Eu mencionava agora a história do Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel não se tornou um democrata quando iniciou a abertura. Ele só percebeu que manter a ditadura se tornava muito custoso, muito problemático para as Forças Armadas. E a mesma coisa, eu diria, acontece agora. Alguns percebem que estar no governo começou a virar um problema para as Forças Armadas. Achavam que apenas teriam benesses, e tiveram mesmo, né, com reforma da Previdência favorável aos militares, plano de carreira, cargos em comissão, aumento de salário quando todo mundo tem congelamento de salário, enfim, todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, estar no governo começou a se tornar politicamente não só muito desgastante, mas disruptivo dentro das Forças Armadas, porque começa a haver esse conflito interno. E havendo esse conflito interno, sair do governo começa a se tornar para esses setores uma alternativa talvez mais plausível do que apoiar o Bolsonaro até o fim, porque apoiar o Bolsonaro é apoiar um acelerado, é apoiar alguém que é um completo irresponsável, que é destrutivo, que é psicopata, que é paranoico. A gente não está falando de um presidente autoritário normal, mesmo como autoritário. Nós estamos falando de um presidente delirante. E aí, consequentemente, para os militares, que, digamos, são autoritários, mas não são delirantes, ficar amarrado a esse governo é ruim. Veja, seria ruim, eu diria, eles estarem amarrados a qualquer governo por conta desse problema que é a partidarização das Forças Armadas, a politização delas no sentido de ser parte de um governo particular. Agora, é ainda pior um maluco como o Bolsonaro à frente. Isso só agrava a situação. Agora, hoje é dia 31 de março, né, que é justamente o aniversário do golpe de 1964, e toda a transição democrática brasileira ela foi muito delicada, para a gente dizer o mínimo, né? Aqui não houve efetivamente uma justiça de transição, e o Ministério da Defesa, que hoje é ocupado pelo Braga Neto, ele foi um dos elementos ali dessa transição, inclusive demorou para ser implementado, só foi efetivado ali no governo Fernando Henrique Cardoso, e sempre foi ocupado por um civil, né, que era para mostrar justamente a autoridade civil sobre o poder militar. Mas no governo de Michel Temer houve ali o general Joaquim Silva Luna sendo nomeado ministro da Defesa, e desde então os ministros da Defesa são militares. De que forma também, Cláudio, a gente que eu digo Brasil, né, normalizando algo que não é normal, como por exemplo isso, essa mudança, né, que afeta a própria origem do Ministério da Defesa feita ali no governo de Michel Temer e que prosseguiu no governo de Jair Bolsonaro. O Brasil, será que foi ignorando, na verdade, esses limites afrouxados das instituições democráticas, Cláudio? Eu creio que sim. O ex-presidente Michel Temer tem uma imensa responsabilidade por isso, porque ele chamou de volta os militares para o centro do poder, destruiu a missão institucional do Ministério da Defesa, que é ter um civil à frente de militares. Você colocou muito bem, esse é o propósito da criação do Ministério da Defesa, por isso que ele teve amplo apoio
no Congresso Nacional quando foi criado lá no governo Fernando Henrique, né? E o que o Temer faz é reverter essa lógica, é colocar um militar ali como se a gente voltasse ao Ministério do Exército, digamos assim, o que é um completo absurdo em termos de democracia, considerando a história do Brasil e considerando a finalidade que esse ministério teria, né? E aí o que nós temos é esse tipo de situação. Agora, nesse governo, é claro que tudo vai para um patamar muito mais elevado, né? Porque a gente não só tem essa situação de militares ocupando muitos outros cargos, mas nós temos isso que eu já apontei, que é esse comprometimento partidário dos militares, né? Então, isso evidentemente torna as Forças Armadas nessa situação uma ameaça à democracia brasileira. Eu acho que você tem razão, a gente parece que aprendeu muito pouco com o processo de transição para a democracia no Brasil, né? Tanto que manteve os militares sempre ali numa tutela ou numa semi-tutela da democracia. A própria Constituição de 88, por melhor que seja, dá um papel excessivo aos militares na questão da ordem interna. Isso foi um entulho autoritário que permaneceu na própria nova Constituição. E, de alguma maneira, erros políticos crassos de políticos que assumiram o poder recentemente, eu estou me referindo evidentemente ao Michel Temer, pioraram ainda mais essa situação, pavimentaram o caminho para aquilo que seria esse militarismo bolsonaresco que a gente vê agora. E a ofensiva ali, que acabou resultando no golpe de 1964, contou também, né, obviamente, com os militares, mas também com parte da sociedade civil, inclusive da classe política à época. E ontem nós tivemos aqui o líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo, Cláudio, que tentou emplacar um projeto de lei que poderia ampliar os poderes do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, criando a figura ali da mobilização nacional. Como que você vê essa tentativa? Porque parece, assim, de fato, o que o Bolsonaro tem aí ímpetos autoritários e que pretende aí burlar a lei, parece evidente, mas, assim, são iniciativas muito atrapalhadas. Era lógico, né, que os outros líderes partidários iam barrar isso, Cláudio. Como é que você viu essa iniciativa do Major Vitor Hugo? Olha, os bolsonaristas, eles parecem acreditar que os únicos espertos no Brasil são eles, todos os outros são otários, né? E essa tentativa de aprovar esse projeto absurdo nesse contexto, porque na realidade o que se pretende com isso? Se pretende dar para o governo federal o controle das polícias militares nos estados. Porque essa norma, se aprovada, permitiria que as polícias militares nos estados fossem instrumentalizadas pelo Poder Federal supostamente para assegurar, digamos, a proteção ao país numa situação de guerra. É para isso que uma figura jurídica como essa do estado de mobilização existe. Agora, nesse contexto em que o Bolsonaro já atacou governadores, conclamou inclusive os seus seguidores a se armarem para se revoltar contra governadores e prefeitos que ele chama de tiranos ou de tiranetes. Nesse contexto, o governo federal querer assumir o controle das polícias militares estaduais é uma evidente tentativa de golpe de Estado, né? É disso que se trata. A gente tem um presidente que tenta fazer um golpe de Estado, tenta intimidar os seus adversários nos estados e sabe que isso é importante, inclusive por quê? Porque diferentemente do que aconteceu lá em 64, quando se formou na sociedade um arco de apoios amplo ao próprio golpe, entre governadores, entre setores empresariais, entre setores da imprensa, nesse momento a gente não tem esse arco. O Bolsonaro e seus aliados no governo estão, de certa maneira, sozinhos nesse jogo. Até mesmo os presidentes das duas casas do Congresso, se a gente pegar uma declaração de ontem do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vão nessa direção. O Pacheco disse ontem que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, que imagina que o presidente não está querendo algum tipo de organizar algum tipo de complô, algum tipo de golpe. Ou seja, quando ele sinaliza, ele falou: olha, presidente, aí a gente não vai com você. Ou seja, parece que há uma percepção generalizada entre setores da elite política e da elite econômica brasileira de que a aventura do Bolsonaro está indo longe demais. Então, se ele tentar um golpe, seria um golpe certamente isolado do ponto de vista desse apoio civil. Acho que esse é um dado importante. E aí, onde ele buscaria esse apoio? Nas bases das polícias militares nos estados, onde efetivamente há um apoio grande ao bolsonarismo. A gente sabe disso, né? Isso já foi suficientemente registrado. Então, é essa a tentativa que ele faz para dar não só um drible dos governadores, mas para assumir o controle dos meios de violência, dos meios de coerção do Estado em nível nacional.
Agora, nesse aspecto, mesmo não tendo força para perpetrar ali um golpe de Estado e se tornar absoluto, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem, como você menciona, Cláudio, uma base bastante forte, uma base inclusive armada, né? Seja uma base oficial, a gente sabe também da questão das milícias. Se o Bolsonaro acuado, a gente já viu ele acuado e agindo de forma intempestiva, tomando medidas, né, sem sentido, algumas absurdas, esse presidente acuado com essa base, não é um perigo para a democracia? Não é hora das instituições agirem para deter Jair Bolsonaro nesse contexto que a gente vive hoje, Cláudio? Olha, eu creio até que já passou da hora, né? É evidente que há uma situação que complica o cenário, que é o apoio que o Bolsonaro tem sido mostrado aí pelas pesquisas, ainda algo entre 1/4 e 30% da população. E isso, evidentemente, é um problema desse ponto de vista da ação das instituições, mas elas podem ser mais proativas. Eu acho que passou da hora de serem, né? Porque a gente tem realmente um presidente que conspira contra a democracia brasileira. E aí o Congresso Nacional, o próprio Poder Judiciário podem agir em alguma medida. Por exemplo, na questão das armas, né? O Bolsonaro foi liberando decretos de armas, armando os seus aliados, os seus apoiadores na sociedade, sobretudo naqueles clubes de atiradores e caçadores, os CACs, que a gente sabe que são repletos de simpatizantes do bolsonarismo. E aí, consequentemente, ao armar esses setores, inclusive por um dos decretos recentes do Bolsonaro, transferir a esses órgãos a capacidade de certificar quem pode ou não ter arma, veja, privatizando uma função fundamental do Estado. O que o Bolsonaro faz é armar suas tropas de assalto civis. Então, além das milícias e além das PMs estaduais, que são repletas de bolsonaristas e que ele as instrumentaliza para que se amotinem contra seus governadores, ele também tem apoiadores nesses grupos armados na sociedade. É esse o cenário que a gente está vivendo. É um cenário realmente muito perigoso para a democracia. Tá certo, Cláudio. Eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Vamos ver qual vai ser a próxima turbulência aí desse governo, Cláudio. Até lá. A gente só tem uma certeza, Glauco. Haverá uma próxima turbulência nesse governo, porque sempre há. Infelizmente, né? E todo dia, praticamente, né? A gente não é poupado nem... A gente não morre de tédio. Não, a gente não é poupado nem final de semana, né? Uma coisa impressionante. Cláudio, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.